É isso aí, sente-se à mesa, está começando mais um Proposições e agora zeramos o game. Zeramos o game, Brasil. Você já tá vendo quem tá aqui comigo. Senhoras e senhores, eu vou até tirar esse negócio aqui para a Bibi ficar mais bonita. Mais do que já é. Senhoras e senhores, nesse episódio de número 42 do Proposições, olha o nosso quadrinho aqui, ainda estamos na missão Jovens na Verdade, o último episódio gravado aqui e o último episódio antes do nosso encontro do Proposições ao vivo presencial. Depois vamos falar. Antes disso, uma salva de palmas, tem que bater porque tem ninguém aqui. Gabriela Adorno, senhoras e senhores. Conhecida internacionalmente como Bibi. Bibi, se apresenta aí. Fala, eu sei que a galera da DOCA, do JV, está a loucura nesse momento, mas talvez alguém que acompanha aqui o Proposições ainda não te conhece. Fala um pouquinho da Bibi, quem ela é, onde está, o que faz, como vive, o que come. Vixe, como muita coisa. Bom, gente, e aí? É um prazer, né, estar aqui, dividindo aqui, né, esse tempo. Para nós é muito natural, né, então não teve muito combinado, assim. Me chamou e eu vim. Uma pauta extensa. Mas isso é porque aqui a parceria permite, né? Mas eu sou a Gabriela, eu tenho atualmente 31 anos. Eu estive um tempo cursando aí na área de fisioterapia, né? E aí eu tive que parar por algumas questões ali de saúde, que talvez a gente vai conversar daqui para frente também, um pouquinho mais sobre isso. Então, atualmente eu não me formei, né? Mas pretendo ainda retornar à questão do estudo. Hoje eu trabalho numa empresa que chama Total Pass, né? Faço ali a parte de atendimento, gosto de trabalhar lá. Sou membro da comunidade... Membro fundador. Nossa, é até difícil falar, né? Membro fundador. Membro Nem tem isso, né? Membro fundadora da igreja Doca 12, com meu parceiro aqui, Daniel. A gente tá lá há 10 anos e eu tô lá há 10 anos. Desde sempre, muito feliz e compartilhando lá o que é possível e as coisas que Deus tem trabalhado aí durante essa jornada. Mas estou aqui com muita alegria hoje para ter esse papo aí com você. A Bibi fala baixinho, mas ela tá feliz, né, Bibi? Eu tô feliz aí. É o máximo da nossa alegria. A gente é presbiteriano. Que é o que da gente? Não, sou feliz. Eu não posso me soltar muito aqui, não. Nossa felicidade é essa. Então, assim, é isso. A gente estava aqui, claro, né? Bibi, a gente tem uma jornada longa. No episódio passado, a gente conversou com o Luizão, que hoje é o chefe da temporada, não sei, do QG, não sei qual que é o título, né, dele aqui, mas a gente falou muito sobre o JV, muito sobre acampamento, e um dos benefícios que o acampamento traz, não é esse o tema, mas são os amigos, né? Uhum. Falei aqui no episódio passado que foi no acampamento que eu conheci a Carol, todos os missionários JV na estrada, pelo menos os velhos, né, casaram com pessoas que a gente conheceu em acampamentos. Verdade. E isso, alguns aqui no JV, outros na estrada. E isso é uma bênção. E muitos amigos também. Na época lá que a gente tinha, você é mais nova que eu, mas lá 20 e poucos anos, aquela coisa JV, vida aqui, etc, né? A gente pôde fazer uma amizade que, de certa forma, impulsionou a nossa vida até para a plantação da igreja. Uhum. E quando eu comecei a sonhar com essa possibilidade, conversei com o Rafa aqui na piscina, aqui do JV, e depois com vocês, várias pessoas entraram nesse projeto no meio do caminho, algumas mudaram a rota, outros mudaram de fato de cidade, até país, né? O Rafa hoje mora na Holanda, mas a gente fez uma amizade no acampamento que se tornou uma amizade de uma plantação de igreja. Graças a Deus você tá lá insistindo na gente, que eu sei que você insistiu em amor e muitas vezes em permanecer conosco, e madrinha lá do nosso casamento, então eu sou muito rico de amigos, né? Então, desde o começo, há um ano já,
esse podcast está no ar, eu falei, cara, a maioria das pessoas que vão vir aqui são amigos. E não sei porquê, mas são mesmo. Não sei o que eu posso oferecer, mas nós temos uma jornada. Então, que eu bebi um pouco mais de 15 anos, 10 anos só na DOCA, vai fazer 11 agora, em maio. E nesse tempo, Bibi, a gente viveu um grande constrangimento que se tornou e ainda é para nós um dos nossos maiores testemunhos, assim. Quando a gente começou a DOCA, em pouco tempo você começou a viver algumas questões na área da saúde, e isso fez com que a gente realmente experimentasse tão cedo, naquela comunidade que ainda era tão pequena, o que é ser família, o que é ser família de Deus, o que é ser comunidade, e até hoje você está vivendo esses constrangimentos. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a sua história, e essencialmente, muito parecido com o que foi com o Sola, mas o Sola viveu um momento constrangedor e vive, né, na área da saúde, mas na época isso começou em outra comunidade e a gente viveu com ele o final desse período do câncer dele, né? Graças a Deus, ele já está livre dessa doença há alguns anos. Você estava com a gente e viveu com a gente e vivemos episódios muito delicados aqui. Nem sei se a gente vai contar todos, mas eu queria que a gente conversasse sobre isso, sobre o fator comunidade, como o Espírito Santo trabalha na vida de um irmão que vive um grande constrangimento, mas se permite estar em comunidade, apesar de toda a dor, todo o sofrimento. Eu acho que você, pelo menos das pessoas que eu conheço, né, das que vivem comigo, é o maior exemplo. Meu, Rafa, todo mundo quando vai falar de você, você constrange a gente com seu amor, com a manobra que você tem que fazer para dormir nas nossas casas. Você viajou recentemente para um casamento e as pessoas vão entender do que eu estou falando. Então, conta um pouco da sua história em relação à igreja e vai falando aí o que você sentia à vontade no sentido do movimento que começou na sua vida por causa da diabetes, depois, etc., da visão, até a gente chegar lá na vaquinha e agora, vésperas. Talvez quando esse episódio for lançado, a gente já vai estar lá, assim, ou operando, fazendo o transplante, ou já na cara do gol, né? Sim. Porque hoje nós estamos no número 16, né? Então fala aí, Bibi, um pouquinho, vou até fechar em você, porque você é mais bonita sem eu na tela. Bom, realmente como o Dani falou, né? É uma jornada longa, não muito fácil, delicada em alguns momentos, mas eu acho que também é bonito olhar para trás e ver quantas coisas mudaram nesse tempo. E mudaram para melhor, né? Mudaram, apesar de toda a dificuldade, né? Mudaram para melhor. Eu mudei em muitos aspectos. A gente vai falar um pouco disso, assim, que eu acho que é o mais interessante para nossa conversa hoje. Mas, bom, só para dar um resumo, assim, um pouco para contextualizar o pessoal. Desde os meus 9 anos, eu sou diabética. Então, eu desenvolvi ali a diabetes juvenil, né? Que é uma diabetes que vem por conta de genética mesmo. Às vezes até outras questões que são estudadas ainda e a gente não sabe muito bem, né? Algum tipo de inflamação, infecção que eu tive muito forte, que desenvolveu mesmo a doença, né? O corpo desenvolveu sozinho. Então, desde criança eu convivi com a diabetes, né? Mas desde sempre, no começo, tinha toda aquela preocupação dos pais, né? Aquela coisa de... A gente não sabia muito sobre o diabetes na época, né? Hoje, atualmente, o diabético tem muitos recursos, muita tecnologia, coisas que eu jamais pensei, mas que na época a gente quase não tinha nem informação se você não fosse no médico ver, entendeu? E um especialista, alguém muito bom, né? Especialista e que sabia da parada, assim, né? Então, a gente foi atrás, né? E aí, desde lá, começou toda essa jornada de um tratamento super, na época, até como não tinha tantos recursos, era um tratamento muito rígido, né?
Então, para uma criança entender isso era muito difícil, eu não tinha muito essa. Não tinha, porque eu não tinha que ter Nem essa era pra ter, né? maturidade, assim, naquela época. E até hoje ainda é difícil. Então, é, eu convivi com ela quando criança, e quando criança isso foi mais fácil. Não digo pela rotina, mas eu digo porque eu tive pais que me ajudaram muito, né? Minha mãe. Meu Deus, eu não tenho nem como, assim, colocar em palavras tudo que minha mãe fez, o meu pai, né? Todos eles me ajudaram muito, meus irmãos. Então, o apoio da família foi essencial. E eu cresci sendo cuidada desde esse momento, mas, ao mesmo tempo, eu cresci com o sentimento de que eu dava trabalho. Então, poxa vida, quanto tempo isso vai durar? E eu ficava perguntando e perguntando que eu dava trabalho. E eu não queria, eu queria ser independente, né? E isso sempre veio, assim, na minha cabeça. E aí, depois de anos, né, a gente entra na fase da adolescência, e aí as crises que eu tive em relação a isso, que era muito difícil eu compartilhar com as pessoas, de dizer realmente o que eu estava sentindo, né, o que eu pensava sobre esse processo. Então eu tive muita dificuldade de aceitar, né, que eu realmente era uma pessoa doente, né, e não romantizar isso, não deixar de lado. Então eu me incomodava muito de só de pensar que eu poderia ser um incômodo para as pessoas. Eu ia na casa das pessoas, as pessoas queriam me agradar. Então, eu fiz um doce, mas a Bibi não pode comer. E aí eu falava, não, tudo bem. Tipo assim, então eu ia e comia. Então eu sei que em alguns momentos as escolhas não foram muito legais, eu sei disso, eu tenho consciência. Colho um fruto disso até hoje. Mas ao mesmo tempo eu penso também no recurso que eu tinha, na condição, talvez, que eu não tinha de lidar com aquilo emocionalmente, eu não aceitava. E essas coisas foram mudando, eu fui entendendo, né? Eu fui, depois de muitos anos, na verdade, né? Eu comecei a entender melhor o que acontecia se eu não seguisse tratamento e tal. Então eu comecei a seguir. Mas depois que tudo isso aconteceu, já tinha ali por volta de 22 anos, 23, começaram a vir algumas complicações referente a esse período, né, que eu estou diabética, né, inclusive os médicos falam que por ser uma doença muito agressiva também foi difícil retardar esse movimento, né. Então, foram acontecendo as coisas, eu comecei a ter alguns problemas na visão, né, e aí comecei a ter algumas hemorragias que eram internas, mas coisas que afetavam a minha visão, então começou a prejudicar bastante na faculdade. Eu comecei a ter muita dificuldade de estudar, de ler os livros, né? Na época não tinha nem nada para comprar, por exemplo, um Kindle, uma coisa, nem sei se na época ainda já vinha para o Brasil. Era caro, né? Era um absurdo. Então eu não tinha muito. E a própria universidade também não sabia lidar com a minha deficiência, com a minha questão. Então, isso é um problema até hoje, né? Mas eu fui aprendendo, mas eu vi que isso estava desenvolvendo. Então, a gente começou um tratamento com um oftalmologista e tudo mais. Um acompanhamento, né? E aí, nessa época que a minha visão começou a ser prejudicada, eu tive um quadro mais grave, né? Que foi realmente aquele sangramento que eu tive interno. Eu estava numa gravação, inclusive com o nosso amigo Rafinha, né? E a gente estava gravando em São Paulo. E aí já começou aí eu ver que as coisas estavam mudando, né? E que algumas estruturas estavam sendo chacoalhadas ali, talvez de uma forma que eu não esperava, que eu não queria, obviamente, mas que as coisas foram acontecendo, né? Então, nesse dia, a gente estava gravando, e aí eu saí da casa lá do Rafa, na época ele morava em São Paulo. E aí eu lembro que eu estava dirigindo sozinha, e aí aconteceu a hemorragia, né? Eu não sei, assim, até hoje eu não sei te explicar como eu cheguei aonde eu cheguei, né? Só para o pessoal entender mais ou menos a distância, quem mora em São Paulo. Eu estava ali próximo à Consolação e eu estacionei o carro no Tatuapé. Exatamente na rua que eu tinha parentes que moravam ali e tal, exatamente na rua Tuiuti, né? Então, assim, foi um caminho muito grande
E em momento algum eu bati num carro, em momento Mas algum. como que você foi sentindo? Não, eu entrei na Consolação ali, e aí quando eu saí do farol que tava vermelho e ficou verde, eu saí do farol, ficou preta a minha visão. Simplesmente os 2 olhos Os pretos. A dois. única coisa que eu enxergava era um pouquinho da parte de baixo, assim, né? Como se fosse fechar o olho, assim. É, quando você faz assim pra baixo pra olhar, mas era bem pouco. Então, e aí eu comecei a pensar que talvez eu poderia bater o carro. Aham. Não tinha acostamento naquela avenida, não tinha onde parar o carro. Então foi um pouco bizarro, assim. Isso, naquele momento, me deu um pouco de desespero, obviamente, né? E eu lembro que eu comecei a orar. Uhum. E eu comecei a pedir a Deus: não deixa eu bater esse carro, não deixa eu bater esse carro. Eu não quero morrer aqui, não deixa eu bater esse carro. E eu fui vendo isso, e naquele momento, me deu um flash na cabeça, eu olhei pra frente, a única coisa que eu conseguia ver era o freio do carro da frente, que era a luz de freio, né? Uhum. Então eu conseguia ver o carro. O que eu fiz? Eu grudei no carro da frente e fui até onde ele foi. Esse carro parou exatamente no Tatuapé, entendeu? Nossa. Então, assim, Um anjo. eu não consigo pensar em outras coisas, né? Então, aí nesse momento também foi outra dificuldade para conseguir falar com os meus pais. Eu não tinha uma Siri, um negócio, uma Aham. Alexa. Como que você fez? Você lembra? Cara, assim, pode parecer muito bizarro, mas quando eu pequena, eu tinha mania de ficar brincando no telefone de casa. E Acertando eu os números. ficando as teclas e eu decorava o som da tecla. Tu, 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 Nossa. tu, tu, tu. Então, é super bizarro. Tem gente que eu conto isso e acha que eu tô falando Inventando. mentira, tô Delirando. inventando. Mas assim, e aí eu lembro que nesse dia eu lembrava do som da tecla e eu sabia que não era a tecla que eu queria clicar, Nossa. né? Então eu clicava eu falava, não é. Porque não começa com um telefone, começa com 9. Então eu ia até. Essa é a chave. Ok. Eu errei algumas vezes, mas alguma hora deu certo. Eu consegui falar com meu pai. E aí ele veio, tipo, isso já era 1 e pouco da madrugada, Como que né? você explicou onde você tava, assim? Eu só falei, eu acho que eu estou na frente do shopping, né? Então eu abri o vidro, tentava escutar alguém conversar, tentava escutar alguma coisa. E nessa altura, E aí você quando eu enxergava alguma olhei, coisinha ou zero já? não, era aquela pouquinho de baixo. Eu olhei e eu vi pelo menos a parede do shopping. Eu falei, eu acho que eu estou na rua do shopping, né? No Tatuapé, não sei como, mas fui. E aí eu liguei, eu falei, olha, tive um sangramento, uma hemorragia, né? E eu preciso que vocês venham me buscar. Eu tava chorando, obviamente. Nesse momento também, um outro amigo meu, eu liguei pra ele, que foi o Lira, né? Parceiro meu até hoje também, parceiro nosso. Padrinho meu também. Padrinho do Dani também. E ele foi a pessoa que tava ali, tipo, orando comigo. Eu liguei pra ele desesperada, assim, e ele orou comigo, me acalmou. Quando ele desligou o telefone, meu pai chegou. Então, já começa por aí, né? Em momento algum, apesar de eu estar sozinha no carro, eu não estava sozinha, né? Eu sabia que Claro. tinha alguém cuidando disso, porque as coisas que aconteceram foram, assim, inimagináveis, né? Sei lá, eu nem achava que eu ia chegar lá. Então aconteceu esse quadro, e aí, a partir desse dia, como eu já tinha a visão direita afetada, a minha visão esquerda também foi afetada. Hum. Então, meio que eu não conseguia mais enxergar da forma que eu enxergava, né? Já ficou bem debilitado, eu já não conseguia me movimentar muito assim, sozinha, sair, né? Naquele momento, eu lembro que eu fiquei bem abatida, me desanimou muito, assim, por eu achar que ia perder um pouco da minha autonomia, eu tinha muito medo disso e tal, né? E aí, mais uma vez, eu caí nessa parada, assim, de, puxa vida, velho, a vida inteira eu vou precisar depender das pessoas. Uhum. E isso era uma crise pra mim, eu falava, meu Deus do céu, por que você tá fazendo isso, né? Ficava aquele questionamento, assim. Mas, e aí, no decorrer dessa história, eu comecei essa jornada, depois entendendo que Deus queria me ensinar algumas coisas. Então, nesse momento que eu estava abatida, aconteceu que eu precisava de um novo tratamento, né, para minha doença do diabetes. Já tinham surgido boatos, assim, e menções de que
havia um tratamento mais tecnológico, que é a bomba de infusão de insulina, que hoje está muito mais famoso, tem no governo e tal, mas na época era muito difícil de conseguir no governo. E era um tratamento muito caro, continua sendo, mas hoje você tem recursos, né, para conseguir retirar de graça. E na época eu não tinha esse tempo, porque eu precisava fazer uma cirurgia na visão para eu conseguir salvar pelo menos uma das vistas, né? E aí a partir disso, para eu chegar num nível de um exame que eu precisava para fazer essa cirurgia, eu precisava desse tratamento tecnológico que era a bomba de insulina. Sem ela, era muito difícil eu chegar, talvez eu demorasse 1, 2 anos para alcançar aquela meta, e talvez minha visão não ia dar esse tempo para mim, então a gente estava correndo contra o tempo, né? Então isso começou a preocupar, a gente não sabia o que fazer, porque era um aparelho que custava 15 mil reais, e a gente começou a elaborar coisas em Naquela casa. época, 15 mil reais era Muito mais dinheiro. do que 15 mil agora, né? Hoje em Agora ainda dia- é, se alguém quiser ofertar, a gente aceita. Mas Verdade. era muito muito dinheiro. fora do que né, a gente vive, assim, né? Pelo menos na realidade da minha casa. E aí, meus irmãos, meus pais, não, vamos fazer isso, vamos dar um jeito, e a gente consegue. E eu um pouco aflita com aquilo, falando, meu Deus, e Vender agora? o carro, aquela coisa. Vende o carro, vamos, sei lá, começaram a pensar em várias alternativas, né? E aí também, por direcionamento divino, assim, aí apareceu meu amigo aqui, e aí ele teve esse insight de um dia visitar a gente e me ver, né, nessa condição. E aí, quando ele fala de constrangimento, já começou aí, já começou antes, mas sim. aí já era um constrangimento, né? Não, antes a gente veio todo mundo, lembra? Um dia a DOC inteira saiu e veio pra cá. Quando eu Você fiz fez a cirurgia, Ah, não, foi antes. foi depois Eu isso. errei aqui. Não, mas Tá é certo, isso. desculpa. E aí ele veio até minha casa um dia, sei lá, uma quarta-feira da semana. Aí eu conversei com seu irmão. Isso, você já estava, eles estavam elaborando. Quer seu contar irmão um pouco dessa... porque seu irmão que teve uma participação mais ativa do que eu, né? Uhum. Ele falou, Dani, a gente tá pensando nisso, vamos fazer uma vaquinha pra Bibi. Se não, se for alguma coisa errada, você perdoa, mas era mais ou menos isso. Mas a Bibi não aceita, né? Ela não gosta de ser ajudada, tal, aquela coisa tal. Então vamos fazer escondido, e a gente faz escondido assim, não vamos falar pra ela porque ela não vai precisa aceitar, comentar, alguma né? coisa assim. Vamos comentar, vamos só ajudar ela sem ela saber. Naquela altura, obviamente, você não estava acessando o celular, você não estava enxergando. Uhum. E aí eu falei, cara, é uma benção, mas eu acho que Deus está querendo trabalhar o coração da Bibi. Ela precisa entender a dinâmica da comunidade cristã. Um dia você oferta, outro dia você recebe, a mão vai e volta, né? E aí, falei, convoca seus pais aí e a gente vai fazer um almoço, não me lembro se era janta. Eu lembro que a gente sentou na mesa e aí Bibi, a gente tá pensando isso, tal. Tava lá seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei se tinha, acho que era só nós mesmo. Uhum. Aí eu falei, e a gente vai, eu acho que eu não te dei opção, eu acho, eu não me lembro certinho. Mas eu falei assim, ó, e a gente vai lançar uma vaquinha, tava bombando essa coisa de financiamento coletivo, né? Para abençoar a sua vida, para não pesar tanto para seus pais, porque esse era o valor só do aparelho, fora todas as outras coisas que tinham, né? Aí eu acho que você topou, assim, constrangida, Foi mas um momento que como se eu sentisse Deus me cutucando, assim, sabe? Tipo, olha, tô te dando essa oportunidade. Sim, sim. Ou você fala assim, agarra, né? Ou você vai perder a chance de talvez ter um ensinamento aqui que vai ser muito importante pro seu futuro. Foi isso que eu pensei, porque eu falei, caramba, eu tô com 20 e poucos anos e eu ainda não sei, tipo, não entendi essa dinâmica. Eu ainda não vivi isso porque eu não deixo as pessoas acessarem. E porque você sempre fez muito, né? Você sempre foi uma pessoa conhecida por, a Bibi serve, a Bibi é a chefe da escala, que para nós sempre foi uma área mais difícil, a área do jantar ali, da cozinha, né? E você sempre serviu ali, Rock no Vale, eventos muito grandes. Toda vez que a gente falava assim, meu, tem um pepino aqui, vamos ver quem dá conta.
a gente colocava você porque sabia que você ia entregar. Só que ao mesmo tempo, tem dificuldade em receber, né? Então foi isso. Isso. A gente sentou, conversou, Deus tratou teu coração e você permitiu a gente lançar E aí fomos aquela vaquinha. orando sobre tudo isso, e aí, tipo assim, foi um movimento muito, muito doido, muito rápido. E aí a própria comunidade na época se envolveu muito, então as pessoas começaram a dizer: olha, vamos fazer um almoço lá na igreja, a gente vende umas marmitas, a gente quer Verdade. arrecadar essa grana. Não, ó, eu conheço fulano que faz pastel. Ah, eu conheço pessoas que vendem bijuteria e que querem participar. Gente, foi tão assim. Eu não imaginava a dimensão Sim. que até pessoas da faculdade queriam montar uma parada na faculdade, tipo uma lojinha, um negócio para vender e falar: não, a gente tá ajudando uma pessoa. Tipo, num ambiente universitário, Sim. que ninguém, assim, teoricamente, né, você não tá muito ligando, assim, para as Cada um por si, né? pessoas, é cada um por si. Então, assim, várias pessoas que eu não falava há muitos anos, não, olha, eu quero ajudar e tal. E aí, eu lembro que nesse dia a gente conversou, orou, e aí no dia seguinte a gente fez um site, que foi no site A lá da vaquinha. vaquinha, abriu lá e Foi tal. numa sexta-feira que a gente fez a vaquinha. E eu não estava acompanhando, porque não era possível também. Também não Consegui queria me enxergar preocupar com também, né? isso, não ficava sabendo muito. E no dia, meus pais iam receber amigos em casa. Na sexta-feira à noite, né? Então eu tava lá, tentando fazer um social com o pessoal, conversando e tal. E a vaquinha tinha sido lançada naquela tarde, né? Eu acho que foi algo assim. Eu lembro que era mais ou menos 00:30, 1h da manhã. Eu tava no meu quarto, já quase pronta pra dormir. A minha mãe entra no meu quarto, desesperada, porque. E eu assim: mãe, o que que tá acontecendo? Ela: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu falando: gente, o que está acontecendo, né? Eu tava preocupada, eu achei que tinha sido. E ela falou: a gente bateu a meta. Eu falei: que meta? Ela falou: a vaquinha, a gente bateu a meta da vaquinha. Aí aquilo eu fiquei em choque. Eu falei: gente, mas como assim? A gente abriu hoje à tarde. Sim, foi São muito 15 mil rápido. reais. Tipo assim, como assim a gente bateu? A gente bateu e eu quero dizer que dobrou essa meta. Sim. Tipo assim. E a minha mãe desesperada, ela falando assim: a gente tem que devolver esse dinheiro. A gente não pode. Vamos achar as pessoas. Pobre assim, quando não pega pode ganhar o um dinheirinho. Exato. Que é? Já com medo do pessoal Tô até achar que ela procurando tava aqui se eu acho a roubando. foto da vaquinha. Fala De aí. achar que a gente tava roubando, não sei o que e tal, aquela É muito preocupação. dinheiro. É muito dinheiro. O que a gente vai fazer com tudo isso? Não, a gente não precisa disso. Vamos devolver, acha aí, vamos pegar a lista. E assim, começou uma loucura, uma confusão na minha casa. Aí eu virei pra ela assim. Eu falei assim: mãe, calma o coração. Vamos pensar aqui Vamos por junto. parte. Vamos por partes. A gente orou a Deus pedindo para que ele ajudasse a gente. E aí eu falei pra ela: você sempre fala pra mim que Deus não dá mais ou menos, não dá pouco. Ele É dá que o me ensinou. melhor. Ele dá o melhor. Então aqui a gente imaginava 15 mil. Talvez ele tá mandando essa grana a mais porque ele sabe que vai precisar. E as pessoas estão dispostas a ajudar. Então a gente tem que dar graças a Deus por isso. Né? Então, naquele momento, eu lembro que a gente juntou com meu pai, com a minha mãe, acho que o Silas talvez estava em casa também. E a gente orou junto, agradeceu a Deus, né? Por tanto, assim, que a gente nem esperava. E pedindo sabedoria, Senhor, dá sabedoria pra gente lidar com essa situação que a gente nunca passou, mas que a gente acredita que é o Senhor que tá propondo essa direção pra nós, né? Então foi isso. Então a partir daí as coisas fluíram, né? A gente comprou a bomba à vista. Bizarro, né? A gente Quando o irmão comprou me essa ligou, bomba. eu ia viajar. Aí eu acordei de madrugada, assim, 5:30. Meu irmão tinha mandado mensagem, uma coisa assim. Só que assim, a gente não tinha experiência nenhuma com essa coisa de vaquinha, nem sabia como A gente não sabia nem tirar o não sabia nem dinheiro. tirar o dinheiro. Vai, vamos dar uns trocados aqui. A gente acreditava, mas a gente não pensava assim, cara, vai acontecer em um dia.
Porque Uhum. fora a vaquinha, as pessoas começaram a mandar dinheiro na conta do teu irmão, na conta da sua Foi muito mãe. doido. E aí, quando o Silas me mandou, eu tava tentando achar que não consegui, devia ter visto isso antes. Mas eu não me lembro, só da vaquinha. Ah, eu tô com 23 na cabeça, pode ser 22, eu não me Uhum. lembro. Mas eu acho que era 23 mil. Aí o Silas mandou, mano, 23 mil, velho. A gente tinha colocado 15, eu acho. Uhum. Não, era 18, porque tinha 3 mil Da da taxa. taxa, não sei do que. Isso. Aí a gente colocou 18. Aí eu, Silas, eu vou dar uma olhada aqui que deu errado. Eu achei que tinha dado errado no site. Foi, deu algum pau, Fez tira o- do ar, porque deu algum problema. Aí, não, mano, não deu errado. Aí seu irmão falou, sem contar o Os outros dinheiro que, se eu não valores. me engano, chegou na casa dos seus 35 mil, não me Chegou, lembro. mano. Isso em 12 horas, que na época era muito dinheiro. Não deu nem E um aí a dia. gente viu o poder de Deus, lógico, mas através da comunidade É. espiritual, né? Foi tão rápido. Aí você conseguiu, colocou, estabilizou os níveis, não sei como fala, da sua diabetes para poder Uhum. operar, por causa do. Da Você não podia visão. ter hemorragia, nada. E aí fez a cirurgia e vão daqui para frente. É isso. Então foi essa surpresa, Sim, assim. muito boa surpresa. Muito boa Fizemos surpresa. um culto. A gente fez um culto de gratidão, muito marcante também, para todos nós, né? Para Nossa, mim, para choramos todos igual. nós, igual criança. Mas foi isso, e aí a gente conseguiu cirurgia, pessoas que, assim, que nem eu falei, né? Fazia uns 10 anos que eu não via, que eu não falava, Sim. e doou, e veio falar, e veio mandar uma mensagem, veio me visitar na minha casa. Aham. Então, assim, foi um movimento para mim absurdo, assim, né? Uma coisa inimaginável. Então, a partir disso, Deus foi me ensinando, né? E aí, nesse tempo, depois da cirurgia, que aí você comentou que a Doca foi lá em casa num domingo, que eu não A podia gente ir na foi no domingo celebração. seguinte. Você não podia ir Seguinte na da cirurgia. celebração, aí acabou o culto. A gente falou assim: Meu, tava, não sei quem puxou essa fila, mas. Ah, tem o coração de ir lá na Bibi. Aí o outro, eu também, eu também. Ah, Eu vamos, acho que vamos. veio quase todo mundo. Veio. É Todo que na mundo. época ainda a Era gente era um grupo pequeno, só que era à pequeno. noite o culto. Era. A gente chegou aqui de noitão, aí acho que pedimos Umas 9 pizza com horas, sei você, lá. oramos, cantamos uma Foi. música, reproduzimos o culto. Não tinha culto online naquela época. É, Aí a gente cantou com você, foi oramos. isso mesmo. Foi muito bonito. Então a comunidade estava presente ali, né? Até a gente pensa que não dava, que não, depois eu vou. Não, veio todo mundo até mim, né? Nossa, foi muito marcante. Eu tenho foto desse dia, eu tava com tampão Sim. no olho ainda da Sim, a gente tá lá cirurgia. no sofazinho. Ai, foi muito bom, assim. Então essa presença, né, faz muita diferença. E aí nesse processo, eu falei assim, poxa, mas também o que que vai adiantar se eu ficar reclusa na minha casa, né? Comecei a pensar, porque eu era muito envolvida nas atividades Sim. da comunidade, e não só da comunidade, da vida, assim. Eu adoro visitar amigo, eu adoro Sair. dormir. Eu sou andarilha, eu durmo na casa dos outros, né? Tipo assim, não tem dia, não tem hora. Me chama a qualquer horário que eu vou, entendeu? Então eu não tenho muito essa questão. Como naquele momento eu tava mais limitada assim, eu dependia de algumas coisas porque ainda não dava pra me locomover na rua sozinha. Mas uma coisa que eu tinha no meu coração, eu falei assim, poxa, eu não quero parar de fazer as coisas que eu tô fazendo. E também aproveitar desse tempo para aprender, né, mais a ser ajudada e também a compartilhar, né, dessa caminhada. Então, nesse período foi muito marcante, assim, para mim. Eu acho que foi o período mais transformador da minha vida, assim. Eu aprendi a ver as pessoas de outra forma, né, a enxergar situações de outra forma, né, uma forma mais empática, né, a falar com as pessoas, né. Então tudo isso me ajudou muito. E aí eu fui pro constrangimento mesmo. Falei, já que o pessoal falava, né, não, a gente é amigo, vamos caminhar junto. Falei, então vamos mesmo. Agora vamos. Então agora eu tô botando aqui pra... Você ia comigo nas agendas. Ia com o Daniel, ele ia pregar, aí ele me levava. Aí vamos, toco. Sem enxergar, né? As Tocava pessoas precisam só ter isso violão. em mente. E depois da cirurgia, por um É, tempo, isso. você ficou Sem enxergar. completamente sem diferenciar a Isso. luz do escuro, eu não né? via nem assim, nada. Era um total blackout, assim, né? Então,
eu fiquei... Os 2 olhos, só pra vocês entenderem. E assim, quando operou, o médico falou, a gente não sabe a porcentagem que vai voltar a sua visão. A gente tá operando para tentar salvar a esquerda, porque a direita já não tinha mais como. Então, a visão direita eu já não tenho mais. 100%. Não enxergo, 100%. Só que a esquerda foi a que operou e que ele tinha alguma esperança de voltar. Mas ele achava que ia voltar pouquíssimo. Ele achava que ia voltar 15% da visão. Uhum. E a gente, mesmo assim, não, vamos tentar, vai ajudar e tal. Então, nesse período de espera pós-cirurgia, foram 8 meses sem enxergar. No total, assim, eu fiquei 8 meses no 8 blackout. meses. E aí foi isso, me joguei na comunidade, Indo na nas igreja, pessoas. inexplicavelmente. Fazendo agenda comigo. Eu lembro de algumas situações constrangedoras, né? Porque as pessoas, como você não... Hoje o seu olho já ficou, entre aspas, danificado, Sim, assim. sim. Ele foi perdendo um pouco a mobilidade. Isso, Mas naquela altura, ninguém percebia não que você não percebia. enxergava. Então as pessoas vinham te abraçar, dava a mão, e aí eu tinha que ficar assim, não, tem que chegar Gente. mais perto aqui. Mas até hoje, tá? Não, mas era muito. Sim, eu imagino. Aí, por que as pessoas percebiam? Porque eu ia pregar e levava você pra cantar, não interessava a banda que ia. Eu falava assim, não, mas eu vou levar uma amiga comigo e vai cantar uma música aí. Não, mas já tem banda. Não, tira da pregação em 5 Sem minutos. Aí colocava, e aí eu tinha que te ajeitar Isso, que me tinha dá que pôr o violão. microfone mais perto, botar o violão. Aí que as pessoas sacavam que você não estava Isso. enxergando. Isso aí. E aí que o testemunho brotava, assim. É aí que a gente... E aí a gente voltava, a gente saía pra comer, você dormia lá em casa, você tinha que passar muitos remédios nos olhos. Aí a gente ficava apreensivo, porque você não... Mesmo assim, você ainda era mais duro, assim. Tinha colírio Aí de eu tinha 2 que em 2, 4 em 4. Aí a gente colocava em ordem o colírio. Carol não dormia. Quando você ia lá em casa, a Carol não dormia. Ai, você bebia pra cá errar. Tanto é que aí, o que ela fez mesmo? Não, é a situação que eu tava na casa da Carol, a gente tava preparando, acho que era um dia das crianças lá pra DOCA, alguma coisa Sei assim. lá. E o Daniel tava na DOCA e a gente tava na casa da mãe da Carol. Verdade. E aí, é uma anja também, né? Mãe da Carol, Dona tem nem Eunice. o que Ela falar. sempre assiste. Pelo Pode amor falar de com ela que ela Deus. assiste. Eunice, Ela é sou uma sua fã, anja. sou sua fã. E aí a gente tava na casa da tia lá. E aí a gente tava conversando, distraída, e eu lembro que nesse dia a bomba de insulina parou de funcionar. E eu tinha que fazer a aplicação da insulina de forma fazer manual. aquele cálculo, né? E tem todo um cálculo manual para aplicar a insulina e tudo mais. Eu distraída, né, conversando com a Carol, fazendo o material lá. Eu apliquei, acho que 3, 4 vezes. Não, 10 vezes. Sei Você lá, colocou 10 um zero vezes. a mais na conta. Foi isso mesmo. Um 0 a mais, então 10 vezes a quantidade que eu teria que aplicar mesmo. Então eu apliquei muita insulina, muita mesmo. E aí, depois eu tirei a aplicação, eu travei, assim, a Carol, o que foi? O que foi? E eu pálida já, eu falei, Carol, eu errei o cálculo da insulina. Alguma coisa. Meu Deus do céu. Minha sogra. Começou. Uma loucura. Eu liguei pro médico, ele falou, olha, come um doce, tipo, come umas coisas doces e vai pro hospital. Porque se baixar de uma vez, você vai desmaiar. Eu nunca desmaiei na vida, então não sei a sensação de desmaiar. Então, chegou naquele momento, a tia tava lá, ela falou, olha, tem cocada aqui, tem coca. Meu, começou a me dar um monte de doce, foi muito engraçado. A Carol com a perna bamba, porque eu falei pra ela, Carol, se eu desmaiar... Você continua, vai até o hospital. Chega no hospital, você só fala, ela é diabética, está com hipoglicemia, acabou. Só precisa saber Só disso. isso. O resto, ela falou que ficou com a perna bamba. Ela falou, tá bom, mas... Porque eu já tinha saído. Isso, o Daniel não tava mais. Aí a gente foi pro hospital, mas assim, gente, deu tudo certo. Eu cheguei, eu tava até com a glicemia um pouco alta no hospital. Cocada. Com a boca cocada. Comi toda a cocada da tia, coitada. Tia, tô te devendo uma cocada. Mas foi isso. Então a gente passa por todas essas coisas. E aí eu entrei de cabeça, ia com ele... Na DOCA, ele fazia até várias zoações lá, o pessoal ficava constrangido. Essa não pode contar. Não, essa eu não vou nem falar. Porque tem muita gente na internet. É verdade. Mas a gente brincava muito, porque sempre foi um ambiente muito tranquilo pra mim. Eu sabia que estava em família. Eu não me sentia estranha ali. Ai, vão achar o quê? Eu não tava nem aí, na verdade. Falei, não, tô na minha casa. Isso, né? E foi exatamente isso. Eu chegava lá...
qualquer um que tava lá, o Arthur, o Dani, qualquer um da comunidade pegava meu braço, vamos entrar, vamos sentar aqui, não sei o quê. Sim. Ah, o que você quer? Você quer água? Você quer... Então eu sempre fui muito acolhida, assim, eu ia comer nos lugares, em aniversário dos outros, o Rafinha me dando comida na boca. Porque Tipo no assim, comer, depois você aprendeu a manusear. É que isso, no depois eu começo, fui, mas só pra você entender, a gente ia nos restaurantes, a gente tinha que dar comida na boca, a gente ia no casamento, a gente tinha que maquiar mostrar o sul. você. Ixi, Eu, eu eu cantei lembro em dessa casamento. cena, a Carol maquiando você, aí você sentada na cama, assim, a gente ia no casamento do Juninho, aí É do Kit verdade. Kat, você sentada, e você cantou nesse casamento. Cantei. E você sentada na cama e a Carol te maquiando, e a Carol chorando assim, te segurando o choro, desarrumando a maquiagem dela e te maquiando. E eu preguei e você cantou, e aí eu fiquei olhando assim, cara, me deu um. Cara, aquela coisa, que tristeza, tudo que a gente estava vivendo, Uhum. adaptação, subir, ó, Uma Bibi, tem mistura, um né? degrau. Vai comer, olha, pega o garfo aqui, cortar a comida. No começo tinha que dar na sua boca, mas depois você foi manuseando, É, a gente só cortava, se só fosse falava onde estava onde mais ou estavam as menos. coisas, você se virava. E aí foi indo, né? 8 meses Remédio, vivendo. aplicar E insulina. nunca, por isso que eu falo, esse quadro aqui devia ter sua foto aqui. E não saiu das escalas do louvor, não faltou na igreja, claro, diminuiu o ritmo, mas não deu desculpa, viajava com a gente, ia nas agendas comigo, e, e, e aí foi se estendendo um pouco, né? Eu acho que a Uhum. gente, 3 meses, vai voltar, 4. Aí você começou a entrar numa, achando que já não ia mais, né? É, eu pensava assim. Na verdade, eu de verdade, assim, eu pensava já que eu tava no lucro. Uhum. Por estar salva, estar bem, né? E ter passado por tudo isso e tá viva. Era isso que eu pensava, né? Então, o que viesse dali pra frente, graças a Deus, velho. Tamo aí. Ah, vai enxergar. Pô, é isso que a gente quer muito isso, mas se não acontecesse, eu não queria ter a frustração profunda de não acontecer o que eu queria. Eu queria estar em paz. Eu queria estar bem. Eu queria estar. Mas a gente Mas é difícil, começou a hein? assustar. Eu nunca te contei isso. Contar Ixi. primeira mão aqui para o Brasil inteiro essa audiência. Agora temos o quê? 119 mil pessoas acompanhando aqui. Mas teve um dia que eu me assustei muito, porque eu cheguei perto de você, tipo, para brincar com você, mas não falei nada. A gente estava lá na doca. E você me reconheceu pelo cheiro. Uhum. E aquele dia eu falei, eu não falei nada, mas eu cheguei em casa, Você pensou, falou, já era. eu falei, cara, eu acho que a bebida, Agora virou a porque chavinha. você tá desenvolvendo muito outros Isso. sentidos. E eu sou cheiroso, não é por causa disso. Mas você começou a identificar muito mais Uhum. as pessoas pelo Ouvi. ouvido, pelo passo, né? A gente É. tá enxergando perfeitamente, a gente acaba não desenvolvendo. Mas aquele dia que eu fui brincar com você e você falou meu nome, acho que eu só cutuquei, eu não sei o que eu fiz, e Respiração você, também. respiração, o cheiro, e você falou, Dani, sei que lá. Aí eu fiquei muito triste, fui pra casa, falei pra Carol, amor, a Bibi também reconheceu pelo cheiro. Tipo assim, ela mudou A forma a forma de. de vida mesmo, ela se adaptou de um jeito. O ser humano é incrível, Deus é incrível, criou a gente com Nossa. capacidade incrível. É. Mas eu tinha fé, mas ao mesmo tempo, cada mês que passava, dava aquele assim, tá demorando muito, né? Uhum. Tá demorando muito. Desculpa, te cortei. É porque esse Não, dia foi mas. meio triste, assim. Sim. Mas é Eu fiquei isso, é chateado, né? a caminhada é isso, né? Hum, A gente tá ali esperando. A gente tem uma expectativa. A gente tem. hum, E eu acho que em todas as situações a gente tem. Mas eu acho que é isso. Às vezes Deus vem com uma direção diferente, com um tempo diferente. É o tempo dele. A gente tem o nosso, a gente tem nossa pressa, a gente tem nossas coisas pra fazer, a gente uhum, tem, a gente tem, a gente tem. Entendeu? E ali eu não tinha. Eu hum, tava ali vivendo, disposta, falando: caramba, tá bom, vamos supor que eu não vou enxergar. O que que eu tenho que aprender a fazer? Eu tava assim, uhum. entendeu? Você estava se Independente do que virando, né? fosse. Eu me Mesmo sem enxergar. viro, não vai enxergar? Ok, então vamos, vamos enfrentar essa, vamos lá.
né? É lógico, a gente fica abatido, a gente fica triste, Você mas tinha eu estava 20 e poucos anos. disposta. Exato, foi época da vida que, né, a gente tá Uhum. querendo fazer coisas, né? Mas enfim, aí foi isso, e aí depois desse período todo, poxa vida, toda essa jornada, teve mais avanços aí da doença, né? O diabetes ele judia muito, então eu tive questões renais também. E aí agora nessa época, faz 2 anos que eu estou, 2 anos e pouquinho que eu Não, só estou volta um com pouquinho. Você tratamento. conseguiu recuperar o olho Isso, esquerdo, consegui, um a gente fez pouquinho. cirurgia, né? Depois de 8 meses, a visão começou a retornar. Eu tinha acabado de ser madrinha de um casamento, que é o casamento do Vini. Sim. Eu tava em Maringá. Maringá. Na volta da viagem de Maringá, a minha visão eu comecei a ver cores. E Eu diferenciar a comecei luz. luz do celular, cor do WhatsApp, cor de coisas. E aí eu falei, caramba. E ali pra mim já foi o ápice, né? Eu falei, caramba, se eu enxergar só isso aqui pra mim tá ótimo. E conforme o tempo foi passando, a visão foi retornando, né? E aí hoje, lógico, eu não tenho 100%, não é uma coisa que vai retornar, né? O 100%. Mas eu tenho por volta de 45, 50% da visão do olho esquerdo, né? Então consigo me locomover, consigo sair, consigo comer, Que avanço. mas lógico tem lá suas limitações, questão dependendo da luz, dependendo, né, do local assim, eu preciso de ajuda, então, mas eu sempre falo, eu sou muito tranquila em relação a isso, né? Então passamos por todo esse processo. E aí, depois de tudo isso, né, eu comecei eu desenvolvi pressão alta também, que é hipertensão, né, por conta do diabetes. E aí eu comecei a ter problemas renais e que a gente também demorou para entender que era um problema renal, né, ele estava mudando um pouco ali, mas ainda não estava muito na cara de que eu ia precisar fazer a diálise, então a gente demorou um pouco. E aí, quando a gente descobriu, chegou o diagnóstico, a gente falou, não, você vai precisar de diálise. Teve toda uma demora do convênio, isso me prejudicou muito para liberar os acessos, as coisas que eu precisava para fazer o tratamento. Eu precisava fazer outra cirurgia para colocar um catéter para eu poder fazer esse método de diálise que eu faço hoje, né? Eu faço diálise, então eu tenho ali insuficiência renal. E eu faço um método de diálise que é na minha casa, né? Eu preferi do que eu ir no hospital e tudo mais para fazer todo aquele processo. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, Há todos os 2 dias, anos já? atualmente há 2 anos, eu faço Quantas horas, Bibi? diálise. São 9 horas por dia da sessão, né? Então, todos os dias à noite, normalmente eu ligo em casa, diálise. 9 horas eu tenho que ficar lá na máquina fazendo. Terminou, tem todo um processo de higiene, toda uma coisa. A gente precisou fazer um treinamento intenso de 1 mês na Uhum. clínica. Todo dia a Porque tem gente gente tinha que que ir vai na lá. clínica, né? De segunda a sexta a gente ia para fazer lembro. diálise. Eu tinha que estar lá 6 da manhã, Guarulhos? em Guarulhos. Eu Minha lembro. mãe ficava me esperando. Minha mãe, meu Deus, ficava me esperando 4 horas de diálise lá, todo dia. De manhã ela me levava, ia comigo, dava remédio, não sei o que e tal. Né? Então teve toda uma mudança assim na vida toda, na minha rotina, na forma de sair. Então, ele falou, né? Diminuiu as atividades na DOCA, na igreja, diminuir, porque o tempo às vezes não dava, eu não conseguia dar tempo de eu terminar a Fazer a diálise e ir diálise. para celebração. Mas tudo é adaptável, assim, né? Para mim, eu enxergo dessa forma, né? Independente do que seja, para mim, a gente consegue adaptar para que fique melhor possível, né? Então, Deus foi me dando essa condição, Deus foi me ajudando com as pessoas, né? Eu tenho pessoas na DOCA que hoje, por exemplo, Rodrigo, um dia, 1 hora da manhã, o cara tava vindo me trazer na minha casa, porque eu tava lá na DOCA, a gente tava fazendo algumas coisas. Então, a comunidade veio de encontro, né, a essa necessidade que eu tinha e que eu não aceitava que eu tinha, mas eu tinha, e todos nós temos, de entender, né, essa posição de realmente a gente entender que Deus também nos ajuda através de pessoas, né? E não só por uma coisa assim que a gente imagina que Deus só vai falar ali na Extraordinário. oração, Uhum. uma coisa meio mistério. Eu acredito muito, né, no movimento de Deus através de pessoas, e eu acho que é isso que a gente também tem construído lá na DOCA, né? Então,
Pra mim, essa experiência tem sido isso, né? Não é fácil, não é gostoso. Tem dias que, assim, a gente fica um tris de perder toda a paciência, mas a gente lembra que tem um propósito, a gente lembra que tem uma pessoa cuidando de tudo isso, que é Deus, a gente lembra que tem uma pessoa direcionando tudo isso. E eu acredito de verdade que tudo que a gente vive, tudo que a gente vive, alguma coisa Deus quer mostrar pra gente, alguma coisa Ele quer ensinar, alguma coisa Ele quer falar. Às vezes é só você que tem que ouvir isso daí, entendeu? Então caminho é difícil às vezes eu preciso de alguém pra me lembrar, né, dessa caminhada, pra me lembrar disso. Então, estou aqui hoje ainda com tratamento, com um transplante a caminho, né? A gente citou o transplante aqui no começo. Então, eu entrei no transplante, na fila, vai fazer mais de 1 ano já, né? Acho que é mais. 1 ano e meio, 2. Foi logo após, Quase o mesmo tempo da diálise, né? Eu acho que 2 anos. Eu entrei no número 57 e hoje eu tô no número 16. Com possibilidades de ser chamada a qualquer momento. Por causa da compatibilidade. Então a gente do tá órgão, nessa né? esperança. E aí você vai, pra galera entender, né? Teu transplante é do rim e do pâncreas. São 2 transplantes de uma vez, né? É uma cirurgia teoricamente pouco complicada, longa, né? Basicamente 10 a 12 horas de cirurgia, a médica explicou. Mas que pode sanar 2 problemas de uma vez, que é o diabetes, né? E a questão renal. Então, teoricamente, eu não faria mais a diálise. E, se tudo der certo, por um milagre de Deus, talvez eu não seja mais diabética. Isso, pra mim, é um absurdo, né? Você pode sair daquela cirurgia com essas 2 grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Exatamente. E como está no número 16, né? Você começa a ter restrição, né? De viagem, etc. Dependendo né? da distância, Você né? não pode o ir, local. porque se te chamar... Mas mesmo também, né? Mesmo com a diálise, não deixei de participar, viajei. A Bibi que coordenou toda a nossa cantata. Ano passado também? Ou esse ano? Passado também. Ano passado também. Ano retrasado, né? Viramos um ano. Indo ensaios toda semana. E às vezes tendo que dormir lá. Aí você tem que levar toda a comitiva, né? Explica aí, quando você vai dormir na casa de alguém. Porque assim, eu não tenho frescura nenhuma, gente, porque o povo acha que eu sou frescurenta quando eu falo que eu preciso dormir numa cama, né? A pessoa, nossa, só dorme em cama, que vida, luxo. Eu falei, Você tá mais alta. Exatamente. Mas a diálise, ela tem todo um esquema de posicionamento. Ela é uma máquina grande, é maior que uma impressora, né? Atualmente, sei lá, um negócio grande assim. Então, tem toda uma dinâmica da máquina. As bolsas, né? O soro, ele é muito grande. São 2 bolsas gigantes. 5 litros? Quanto que é? Tá, não sei litros, mas é tipo uma bolsa gigante. Eu acho que é uns 5 litros. Eu chutaria por aí também. Então, é todo um esquema, o tipo da energia, não pode cair energia, tem que levar estabilizador. É um tanto de coisa. E a altura da cama tem que estar na altura da máquina. Então, não é simplesmente assim, por mim eu dormi em qualquer lugar mesmo, gente. Aqui, se eu for na sua casa, eu preciso de uma cama, tá bom? Da altura de um quarto com higiene, não posso estar em contato com animais de estimação. Então, não era toda a casa que eu podia ir, que eu podia dormir, como eu gostava, eu sempre gostei. Então, alguns locais eu deixei de ir por conta disso mesmo, porque não tinha como eu levar tudo, não tinha como eu passar fora. Às vezes tem um aniversário à noite, eu não vou, porque não dá, entendeu? Então, depende, assim. Não dá tempo. Ligar de novo. Mas já fui na casa do Rafão, meu Deus, ele tem praticamente o meu quarto da casa dele lá. Se bobear, o Rafão já sabe até montar minha diálise. Acho que sabe. Se qualquer coisa precisar, ele sabe. Ele e a Jéssica. Fui no acampamento já da Doca 2 vezes, levei tudo, fiquei no quarto com eles. Assim, fui pra Goiânia de avião, com a máquina, no casamento de uma amiga tão querida. Então, assim, é isso. Eu acho que não vale, pra mim,
não valia a pena. Eu sei que tem momentos que a gente precisa. Eu precisei também Claro. de um tempo. Calma aí, vamos organizar aqui pra gente ver. Mas eu me organizei e fiz questão de participar para que as pessoas também vivessem esse constrangimento. Eu acho que isso é essencial para as nossas relações, o constrangimento, né? Não só de doença, de qualquer tipo de assunto, né? E as coisas têm que ser naturais, as pessoas têm que ver, têm que viver, têm que tocar, têm que pôr a mão, têm que abraçar, entendeu? Tem que chorar junto. Eu acho que é isso que eu queria viver também, né? Viver também, ver como as pessoas me viam nesse período e como seria essa mudança, se todo mundo ia se adaptar e o que eu ia aprender também nesse movimento, né? O que eu poderia ajudar também, mesmo eu estando numa condição assim, poxa, que difícil, eu podia ficar na minha casa? Podia ficar dormindo, podia não querer fazer nada. Totalmente escolha minha. Mas foi uma escolha que eu olhei e falei, caramba, isso aqui a gente pode tirar, né? Algo, a gente pode viver isso junto também. A gente não é família, a gente não é um corpo que se movimenta, que ama, que sofre. Então vamos sofrer junto. Então foi Sim, isso que eu e pensei. isso foi por isso que no começo eu falei aí, não sei se ficou claro, o quanto que isso cooperou para o avanço da nossa espiritualidade, da nossa comunidade, das, da sensibilidade que a gente passou a ter, e não tanto ainda, né? A gente ainda é insensível, mas para uma comunidade que era tão pequena, muda. foi muito impactante, né? Muito. Então, hoje, grande parte da nossa comunidade, tenho certeza que o pessoal está aí assistindo, assistiu ao longo das semanas, mas grande parte pegou a nossa história sendo contada. Mas muitas pessoas viveram isso com a gente. E por isso que eu brinquei que certas Até hoje coisas a também, gente né? não pode falar, porque quem não viveu se Acho estranho. constrange ao ponto de achar que, nossa, como que vocês brincavam com Tá isso? Como vocês humilhando, estão tá? humilhando? Você também falava algumas coisas, né? Mas Sempre a falei. gente viveu ao ponto de que quando a gente ia pregar, até a nossa pregação, né, Atos, sempre foi um texto que se aproximou muito da nossa vida, esse desejo de ser comunidade, mas depois que a gente viveu isso com você, e claro, com outros irmãos depois, nessa área da saúde, a gente mudou a forma de viver a comunidade, do pão repartido, coisas muito simples passaram a ter mais valor, ou toda vez que alguém falava assim, não, cheguei cansado, não fui por causa disso, ou mudei, minha casa ficou um pouco mais longe, aí eu lembrava de você vindo de Arujá, aproximadamente 65 quilômetros, 70 quilômetros da Doca, e você, logo que voltou a enxergar um pouquinho, já arriscava um trem. Eu lembro a primeira vez que você foi de trem, depois que você voltou a enxergar um pouco, eu falava, meu, cara, desespero, mano. Caído. Não, a gente ficava, Cair no vão entre o trem e a vão lá, plataforma. mano. E aí, às vezes, um irmão ou outro do lado, com todas as facilidades. Então, você esticou essa corda, né? Você falou do constrangimento, e a gente pagou esse preço de se constranger, no sentido bom da palavra, de constranger um ao outro pro crescimento, de falar, cara, a gente tem como fugir disso? Não. Então, a gente vai viver isso da melhor forma que se pode viver. Claro que foi uma agir de Deus na tua vida. Sei que você tem coisas aí de lembranças que são difíceis e óbvio que você muito pior do que você já falou. No meio de tudo isso, você viveu constrangimentos terríveis, 2 vezes que chegou a bater aquele sentimento de, mano, será que a Bibi vai morrer? Tava lá em É a última internação. Vila Velha, sem sinal. Teu irmão me liga, não conseguia falar, meio do mato. Aí, só picado, assim, que eu bebi à noite. Foi à Era noite que aconteceu aniversário do aquele meu negócio. pai em abril. Aniversário do seu pai, você desmaiou, porque nunca desmaiou na vida, e foi essa vez. Eu tive por conta da espera, né, do convênio, que eu tava aguardando pra fazer a cirurgia do catéter, demorou muito,
E eu já tava com a pressão muito alta, né? E os remédios, eu tava tomando 5 remédios pra pressão e não dava conta mais. Então esse dia foi um dia que deu um pico na minha pressão, eu tive basicamente 22, 23 de pressão. E aí nesse dia meu corpo desligou, né? Eu tive convulsões, né? Minha Foi mãe entubada. viu, fui entubada, fiquei um tempo internada, fui pra UTI. Foi toda uma Não, e situação seu assim. irmão E me eu ligava. nem, gente, eu não vi Você nada, não né? viu, Eu você só só. viu quando você acordou. Seu irmão me ligando, aí eu lembro que eu consegui o Wi-Fi do acampamento. Aí ele mandou áudios e aí começou aquela coisa, um monte de áudio. Pipocar, Aí eu, mensagem. ai, cara, eu vou ter que ir embora. Acabado de chegar, falava assim, cara, Bibi tá entubada, aquela parada terrível. E então, assim, eu gosto quando você conta as coisas boas, mas eu gosto quando você também não floreia Sim, de falar, mano, é tenso, é é difícil. tenso. Agora, quando eu pensei tudo isso, assim, eu quase não tenho pauta dos programas, mas com você, 100% Já tava freestyle. pautado, já Freestyle, 10 anos pautado, pautado. velho. Tá pautada a nossa vida, né? É. E eu quis gravar, aproveitar, claro, porque tô na sua casa, não preciso do seu deslocamento, mas quis, sim, especificamente, uma semana antes do nosso encontro presencial, porque do Proposições agora Uhum, presencial, e até fiz esses cálculos para que esse programa calhasse nisso, para que as pessoas entendessem uhum, o valor da comunhão, o valor do que o Espírito faz na comunidade, do valor do encontro. Embora isso aqui seja um projeto de internet, no primeiro episódio lá no programa Zero, falei com o Guilherme Apolinário, e ele me perguntou assim, o que você espera desse projeto, né, uhum. Proposições? Eu falei, cara, eu gostaria muito que a gente fizesse um encontro presencial, que a galera que escuta, que vê os podcasts, que os programas pudessem ir com a gente, Uhum. e para que a gente pudesse testemunhar que não é um discurso, né? A gente não É. aperfeiçoou o nosso discurso, nem melhorou apenas a nossa leitura, nem a nossa retórica. A gente foi levado por Deus, por essas e outras questões, a viver uma comunidade que tem muitos equívocos, né? Até porque a gente está lá, Uhum. mas tem muitos testemunhos do poder da comunhão, do que Deus faz, né? Ordena a bênção através da comunhão e do quanto você tem abençoado a Doca, nossa casa, a Sara, o Matias, a Carol, todo mundo que está acompanhando aí. Então, a gente está de fato completando um ano de podcast e fechando esse ciclo assim com chave de ouro. Tenho certeza que a galera pira com você, Bibi. E não vou ficar fazendo muita propaganda do evento, porque já é agora, mas vai aparecer para você um QR Code aí, você se É inscreve se isso. você quiser. Também vai aparecer para você um grupo de membros, porque eu quero tudo para mim termina em gente. Eu não dou conta de ficar só na internet. Hoje não tem perguntas dos membros, porque não tinha uma pauta assim, Uhum. mas está aparecendo tudo isso para você. E, Bibizinha, pra gente não se esticar demais, eu ficaria aqui igual o Flow. 7 horas. Até amanhã. Ia ficar só eu e você. Sem nem, Papiano. só papiando. A gente fica, né? A gente vai ficar Fica. mais. Mas o único quadro aqui desse podcast bombado é o 2 minutos para o mundo, né? Que é aquela ideia, né? Ah, cara, se eu pudesse falar alguma coisa pro mundo inteiro e o mundo inteiro pudesse me escutar, né? Uhum. Que ele escutaria, né? E você, assim, tua vida é uma mensagem. Quem chegou até aqui sabe do que eu tô falando. E muitas coisas, obviamente, que não podem ser traduzidas. Mas se Bibi, Deus desse essa oportunidade para nós, assim, cara, a história da Bibi, tudo que ela viveu, com pouca idade, tudo que você tem para viver, um transplante que você falou pouco complicado, não é pouco, é extremamente complicado. Cremos em Deus, mas é uma coisa, uma recuperação delicada, depende de vários fatores, a gente está crendo até o fim, mas
se Deus, depois de tudo isso que você tem vivido, e as expectativas, a esperança que você ainda tem, Deus fala assim, Bibi, dá uma mensagem aí que foi do seu coração. Mas também, né, Bibi, não dá pra falar com o mundo inteiro por muito tempo, né? Não Vou dá. te dar só 2 minutos Não, aí, pouco. porque Deus só me daria 1 minuto, eu acho. E senão correria risco de falar besteira. Mas a gente sempre acaba com isso. Ah, E nesse episódio, vou fechar essa câmera bonita em você. E aí, você olha lá pra câmera 37 fechado. e tá fechadinho. E entrega aí o que foi, se você pudesse falar alguma coisa pro mundo inteiro, o que a Bibi falaria? Eu acho que a principal coisa que me manteve, assim, foi a fé, né? Então, eu acho que nem o Dani falou, a gente não tá aqui pra florear, né? É um processo difícil. Talvez você que tá aí na sua casa tá vivendo algum processo, talvez muito mais difícil que o meu, muito mais desafiador em outros sentidos. E muitas vezes pensou em desistir, pensou em abandonar, pensou em deixar quieto, pensou em desistir de você mesmo nesse processo. Que muitas vezes a gente pensa nessa situação. Mas eu acho que se não fosse a fé que eu tenho no Deus que a gente tem, né? Que eu acredito e que caminha comigo, eu acredito que caminha com a gente perto. Tem momentos que não vai ter ninguém lá no seu quarto com você, não vai ter alguém para te dar uma palavra, para te dar um abraço. Talvez você não tenha mesmo, em alguns momentos, essa pessoa, mas se não fosse a fé, né, que Deus me promoveu nesse tempo, assim, de entrega e de desafios e de tudo que eu vivi, eu acho que eu não conseguiria, cara. Eu acho que é uma coisa muito preciosa, assim. Então, se você que tá aí me escutando, ouvindo aqui a gente hoje, guarda a tua fé, né? Fortalece a tua fé nesse período. Não é fácil, mas eu acho que é aquilo que vai te dar esperança para caminhar, esperança para viver, esperança para enfrentar qualquer desafio, eu tenho certeza. Porque com certeza a gente tem um Deus que é dono dessa fé aí, que nos deu a graça dele e vai caminhar com a gente, seja para qual direção for. E é isso. É isso, Bibizinha. Estou muito feliz. Fecho esse ano, como falei, de projeto desse podcast, assim, com muita alegria. Todo mundo que veio aqui é muito querido. A gente tem conteúdo aqui sensacional. Eu Sim. mesmo volto, fico assistindo. Tem coisa aqui que, fico refletindo várias vezes sobre isso. Mas terminar com um testemunho, para mim, faz mais sentido, mais do que entregar algo complexo no sentido de uma grande reflexão, que a gente quer entregar esse testemunho de fé da Bibi, testemunho de fé da comunidade, testemunho de fé da tia, do tio, do Silinhas, da tua irmã, toda a família, de todos os amigos, para que você entenda que o evangelho não é um assunto, não é um tema, é uma pessoa, é Jesus, É. e ele mudou de endereço, ele mora dentro da gente. E enquanto você falava, claro que eu lembrei de vários textos, mas essencialmente quando Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, eu acho que tá aí alguém que poderia hoje dizer que tem aprendido, né, Bibi, com Jesus a viver em toda e qualquer situação, e que seja assim na sua vida, né? Como a Bibi colocou, independente do que você tem vivido, que você se apegue a Jesus, se apegue à sua comunidade local, por mais imperfeita que seja, como a nossa é, e que você experimente tudo que Deus tem para você, mesmo sendo nesses dias sombrios. Que você escolha viver o vale da sombra da morte com a consciência de que o bom pastor está contigo, está comigo, está conosco. Eu vou terminando assim, com muita alegria, quase chorando, com muita alegria no coração, porque é Jesus, é a comunidade, é o Deus que nos salvou, que nos dá essa graça. Sejamos uma bênção, se Deus permitir. Semana que vem a gente está aqui cheio de novidade, cheio de testemunho do nosso encontro, cheio de alegria, para continuar, quem sabe, mais um ano inteiro, hein? Ó, fui fiel ao primeiro. Olha, vamos ver se eu prometo o isso segundo. aí. Se Deus quiser. E Sejamos dia uma 22, bênção. Até vamos lá. dia 22 agora, tamo lá. E dia 24 é uma outra segunda. Eu espero estar aqui com vocês. Com a Bibi, quem sabe, ou outra pessoa, tá bom? Sejamos uma bênção. Até lá.
Um abraço. Tem que bater palma, Bibi. Tchau, galera.